Mas, cara, a gente não quer ficar falando de arbitragem. Mas não tem como. Aí vão falar, mimimi, contra o Flamengo, tudo é diferente, cara. A gente, há poucos dias, o Léo Pereira fez um pênalti e eles marcaram. Hoje tivemos um lance aqui, onde não foi falta, e ele voltou no VAR e tirou o cartão vermelho. Aí agora no final, um lance duvidoso também, e ele não marcou e o VAR não chamou. A gente não sabe qual é o critério que a arbitragem está fazendo no futebol. Semana passada também no Fabrício, falta eles não deram. Então, cara, o futebol está cada vez pior. Eles colocam profissionais para ajudar, e os profissionais que estão vendo o jogo muito melhor quem está dentro de campo não consegue fazer o simples. Então é lamentável. Bruno. Estamos Sport Center para você, para a gente arredondar este sábado, abertura da rodada 5 do Campeonato Brasileiro. O Fluminense saiu na frente do Atlético Mineiro, levou empate, a gente vai falar desse jogo já já. Antes vamos falar desse empate, outro empate, entre Red Bull Bragantino e Flamengo, 1-1 no Nabi Abichedi. Olha aqui, Celso Zelt, Vitor Birner, José Elias. Tudo bom, Chave? Muito tempo. Tudo bem, companheiro? Uma satisfação. Não, prazer é todo meu e uma honra maior, né? Porque quando eu era pequeno eu já escutava e assistia Vitor Birner e o professor Celso Zelt. E agora trabalhando junto, é uma honra. É uma honra para nós. Menino Zé. Começou. Aí Pedro Henrique fazendo o primeiro gol do Bragantino. Os gols do jogo em Bragança Paulista. De La Cruz mandou por cima. Só Henrique fez gol, né? Pedro Henrique e Bruno Henrique teve calma, matou bonito e tirou do Cleiton para empatar em 1-1. Temos muito o que falar desse jogo. E aí, vamos começar então com você, Celso Zelt. O Flamengo que conseguiu melhorar no segundo tempo, foi buscar um pontinho que dá uma amenizada. Não salva não, mas ameniza a pressão para cima do Tite, né? Tudo bem? É isso aí, tudo bem, Edu? E olha, se o Bruno Henrique não faz esse gol, ele tinha obrigação moral depois desse lançamento do De La Cruz. E para mim foi o melhor jogador do Flamengo, inclusive nos momentos ruins. Momentos ruins que tem a ver com a escalação inicial do Tite, tem a ver com uma série de fatores e tem a ver também com a força desse adversário, né? O Bragantino é um time muito forte, contra o Flamengo se supera. O Mosqueira contra o Flamengo se supera mais ainda. Fica impossível, né? Fez um barulho bom ali no primeiro tempo. O gol que a gente viu sai de um escanteio que ele consegue, né? Ele cava aquele escanteio pelo Salceiro que ia fazendo pela direita. Mais uma vez, o time do Flamengo ficou a desejar. Menos ruim que a curva foi como você falou, né? A curva do gráfico foi para cima porque o time melhorou, a ponto até de terminar o jogo reclamando de um pênalti que poderia até ter dado a vitória ao rubro-negro. A gente vai falar também já com o Gaciba sobre o gol anulado do Flamengo, né? Ou melhor, o cartão vermelho retirado do Luan Cândido. Nesse lance aí que a gente está vendo, o Luan Cândido foi expulso, mas por uma falta no começo da jogada, lá atrás, o juiz foi ver no VAR e marcou a falta lá atrás do De La Cruz. Só aqui para a gente pontuar, né? O VAR serve para cartão vermelho, para gol, mas vai buscar sim no começo da jogada. Isso então. Mas vamos. Já o Gaciba vai dar opinião sobre esse lance. Birner, quero ouvi-lo também, companheiro. Como que fica a situação do Flamengo depois desse empate? Foi buscar um empate, mas penou, né? Especialmente no primeiro tempo. Medo, boa noite a você, ao Celso, ao Zé Elias, sempre provocador, aos fãs e às fãs do esporte. Sob o ponto de vista, acho que da massa, da nação flamenguista, eu estou obviamente generalizando aqui, eu sei que nem todo mundo pensa da mesma forma, a insatisfação continua. Porque o time ainda joga um futebol bem aquém do potencial do elenco e não é uma insatisfação dessa temporada, uma satisfação de longo prazo que vem bem de antes, desde a última temporada. O primeiro tempo certamente deixou os flamenguistas muito irritados mesmo. Segundo tempo a equipe melhorou, né, como você disse na abertura, mas ainda longe de deixar a torcida satisfeita. Sob o ponto de vista de quem dirige o Flamengo, e aí para mim é sempre a grande questão, por quê? Pediram ao Tite para priorizar o campeonato estadual.
E aí, óbvio, tem uma programação feita para ganhar o estadual, que é o campeonato mais irrelevante que o Flamengo disputa na temporada. E o Tite ganhou com bastante facilidade o campeonato estadual, mas é óbvio que isso comprometeu, como ele mesmo disse em entrevista depois, a parte física de alguns jogadores, tem que fazer alguns rodízios, deve interferir também na hora de treinar a equipe. E o nível do desempenho flamenguista, nesse momento, está abaixo do que eu acho que poderia estar. Eu não imaginava o Flamengo agora no ápice da forma. Imaginava o Flamengo mais consistente, capaz de, por exemplo, de pegar uma boa equipe do Bragantino e tornar o jogo consideravelmente desconfortável para o Bragantino. E o Flamengo não fez isso. Não. Acho que o resultado está de bom tamanho. Acho que a situação do Flamengo, ela oscila entre a estagnação ou pequenos avanços e momentos bem abaixo do que o time pode oferecer. Em algum momento isso precisa mudar. Essa é a grande questão. Em algum momento isso precisa mudar. Em algum momento essa equipe precisa reagir. E eu não acho que isso vai ser num estalar de dedos, como se você apagasse e desse uma luz. Tem que ir subindo degrau, subindo degrau, subindo degrau. O segundo tempo talvez seja um degrau. Só dá para saber mais para frente nos outros jogos. Vamos ver o próximo capítulo, né? É isso. Agora, ô Zé, a impressão que me dá é assim, vale lembrar que o Tite pegou esse time antes do final da temporada passada, né? Quer dizer, ainda pegou o final da temporada para preparar esse time para 2024. Mas olhando o jogo hoje, a impressão que me dá é que, taticamente, o Bragantino é muito mais time do que o Flamengo, né? Boa noite, Xará. Boa noite, Celso, né, professor? Boa noite, Birner. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Excelente noite, senhor. O Bragantino foi bem melhor pelo erro, né, do Tite. O Tite já começa escalando errado. Aí eu não sei se é aquela velha e famosa frase do Vanderlei Luxemburgo, que ele fala que o medo de perder tira a vontade de ganhar. É exatamente isso, porque o time hoje entrou de forma errada. Se você tem a possibilidade de jogar com o De La Cruz ou o Gerson na frente, o De La Cruz e Alan no meio campo, mantenha a sua estrutura. Põe um ponto de velocidade, como ele vinha fazendo, põe o Lohan, põe o Luiz Araújo, deixa o time do jeito que está jogando. Ah, não, mas tem que poupar. Daqui a pouco, então, vamos fazer o seguinte, coloca um doutor lá, um médico, um fisiologista, um cientista para escalar o time. Porque não é possível. O Tite começa antes que todo mundo. Eu acho, né? O Birner falou que esperava o Flamengo um pouco mais. Mas o Flamengo não pode estar abaixo fisicamente do Red Bull. O Red Bull entra com uma proposta de jogo, ele deixa o Ramires centralizado, ele põe um 4-1-4-1. Praticamente ele espelha o time do Tite. Né? Que o Tite entra com 4-1-4-1, com o Igor Gomes um pouco mais atrás, o De La Cruz, Gerson De La Cruz, né? Igor Jesus, desculpa. E põe só o Pedro lá na frente junto com o Bruno Henrique aberto aqui pelo lado esquerdo. O time não consegue jogar, por quê? Porque o Bragantino pressiona, marca, tenta rouba a pressão, joga no campo do Flamengo. O Tite demorou de novo. Né? Nós perdemos uma Copa do Mundo contra a Bélgica porque ele demorou 45 minutos para entender o jogo. Ele demorou 45 minutos para entender que o Bragantino pressionava todo mundo, jogava com os zagueiros na linha do meio campo. Né? O que você pode fazer? Mas no caso demorou 37, que foi quando o Igor Jesus saiu. Mas assim, ele demorou 45, porque se ele entra com o time correto, provavelmente o Bragantino não iria jogar dessa forma. Porque você tem 2 pontas de velocidade, quando você leva a sua defesa para jogar no meio campo, você está sujeito a bola nas costas. Como foi o gol do Flamengo no segundo tempo? Quais foram as principais chances? Como foram as principais chances do Flamengo no segundo tempo? Bola longa, por quê? Porque o time do Bragantino sobe todo, né? E você tem um espaço para você correr. Né? Aí faltou um pouquinho, né, de tato, 45 minutos para entender que o Natan, que é um jogador que tem suas limitações técnicas, né, tomou um cartão com 2 minutos de jogo. Ou seja, vem cá, Alan, De La Cruz, faz o seguinte, Bruno, quando eles pegarem na bola, você vai em diagonal nas costas do Natan. Vai em diagonal, ou se não, joga entre o zagueiro, né? E o Natan, você parte e faz um facão por cima, porque você vai receber a bola nas costas. Pronto, você joga o Bragantino lá para trás. Ele demorou 45 minutos para entender isso. Hoje ele fez uma coisa que não se faz. Ele tirou o Igor Jesus, o menino, né? Ele tirou o menino com 36 minutos e o menino estava mal.
Mas por que ele não tirou o Gerson, que estava mal também? Por que ele não tirou outros jogadores? Uma das justificativas que a gente encontra é o porque tem cartão amarelo. Né? Ele e o Alan estavam amarelados. Então, os dois estavam jogando bem, né? O Alan perdido em campo porque não sabia para onde correr, porque não tem a estrutura tática, é mexida a todo instante, então você não tem conhecimento, porque um dia eu jogo com o Pulgar, outro dia eu jogo com o Igor, outro dia eu jogo com o De La Cruz, ou seja, você nunca sabe e você nunca tem as suas referências nos momentos difíceis para, hoje eu estou com dificuldade, mas eu já sei que o Celso está ali, então eu vou tocar para o Celso. Né? Hoje, de novo, o Bragantino está me pressionando, eu vou tocar para trás para o Birner vai dar o chute, nós vamos sair. Então, o Flamengo não tem isso. Por quê? Vamos poupar. Beleza, vamos poupar, mas você tem que ter uma estrutura que ela seja repetida o tempo todo para criar referências na cabeça do jogador. E o Flamengo não tem isso. Né? E só para terminar, aí ele demora muito tempo para mexer e no final do jogo ele vai querer brigar com o árbitro. Ele vai querer discutir com o árbitro. Não, olha, tem o pênalti, olha, tem isso, tem aquilo. Peraí. Começa a olhar para o que está sendo feito, começa a olhar para o que você vem fazendo. Né? Eu acho que nós nos iludimos um pouco com o Campeonato Carioca, sabe? Aquela coisa de estrutura, os clássicos, aquelas coisas todas, porque agora nós estamos vendo uma outra realidade do Flamengo. A realidade do Flamengo em que os jogadores e o elenco que nós tantos falamos estão sendo testados e estão abaixo do rendimento. Eu não sou contra poupar, embora eu acho que o jogador de futebol precisa jogar, porque tem toda a estrutura, todo o treinamento, tem tudo para jogar. O jogador de futebol não pega ônibus, não acorda 6 horas da manhã. Não, ele recebe muito bem para jogar bola. E eu não consigo entender. Já fiz várias perguntas para os fisiologistas que participam dos programas aqui conosco, preparadores físicos, converso geralmente com os fisiologistas, preparadores físicos, para entender isso. Por que um jogador de futebol hoje profissional, que chega às 7 horas da manhã no centro de treinamento, que tem todo o trabalho, toda a estrutura, e só sai 8 horas da noite, 7 horas da noite depois do treinamento, já suplementado, tudo bem. Você é atleta, você sabe, né? Um pouco, né? nem tanto. Suplementado. Eles não conseguem jogar 3 partidas seguidas. Essa é a profissão deles. Aí vem com essa história, não, é a ciência. Concordo, respeito, mas a ciência também tem que fazer o time que entra jogar bem. Tem que fazer o time que entra repetir os movimentos para você criar estruturas e referências para você, quando tiver dificuldade de jogar. O Flamengo não tem isso. O Flamengo no segundo tempo jogou, pressionou, mas o Bragantino cansou. O Caixinha demorou para mexer. Quando mexe, ele não tem um jogador que segura a bola. Então o time batia e voltava, batia e voltava. A gente estava assistindo o jogo aqui, eu estava falando, cansou, porque vai bater, vai voltar, vai bater, vai voltar, eles não conseguem segurar a bola. E ficou aquele ataque contra a defesa. Assim, eu particularmente acho que o trabalho do Tite nesse momento é muito abaixo daquilo que se esperava dele. O Caixinha até põe o Lucas Evangelista, que é um cara que tem esse muito recurso, tempo sem jogar, né? Então está sem ritmo de jogo, muito tempo contundido. Mas fala, Birner. Sobre algumas das questões que o Zé levantou, várias delas, tem algumas que eu concordo e tem uma que eu discordo da troca, apesar de entender que para o jogador que saiu para o Igor Jesus era muito difícil. Eu concordo contigo que ele podia escolher entre o Igor Jesus e o Alan. Eu entendo porque ele não tira o Gerson. Porque tem uma coisa que você disse há muito tempo, e eu concordo contigo também sobre isso, em outros programas. Quando ele joga com o De La Cruz mais próximo do atacante, por mais que o De La Cruz tenha a característica para fazer isso, tendo o Gerson também, ou no caso se tivesse o Arrascaeta, eu acho que o De La Cruz tende a chegar, pelo espaço em que ele recebe a bola e pelo estilo de jogar o passe por baixo, a aproximação, chegar na frente da área para criar, ou entrar na área para finalizar, ou para conseguir uma tabela, eu acho para ele mais fácil, pode parecer contraditório, mas eu acho que no jogo é mais fácil que ele consiga isso, jogando como segundo jogador de meio de campo. Vindo de trás. O De La Cruz. Tem até um lance, sim. Tem um lance que exemplifica isso, que é a bola no travessão. Tá falando disso, mostra que não tem o cacuete de atacante, né? Ele chega cara a cara com o Cleiton, tá só ele e o goleiro. Porque quando ele recebe a bola quando ele recebe a bola perto do atacante, primeiro é mais difícil ele receber a bola de frente. Né? Ele geralmente tem que girar. Quase sempre de costas. E ele, com cara de decisão rápida e de um primeiro arranque rápido com a bola, o drible que ele tem curto, quando ele pega a bola mais atrás, ele pode achar o passe para o jogador que está mais avançado, até para o pivô, para o Pedro, e aí tem o Gerson próximo, tem o Bruno Henrique próximo, ou seja, mesmo para esses jogadores, se ele tocar a bola, é mais fácil ele construir dentro da característica dele do que se ele jogar mais avançado. Porque as pessoas pensam, o jogador é mais técnico, tem mais drible, tem mais passe, melhor jogar perto da... Não, perto da área tem que jogar, para mim, quem tem drible,
curto, principalmente, e quem tem finalização de qualidade de média distância. Esses caras fazem a diferença. O cara que nem o De La Cruz, que tem um pouco do drible e tem isso, ele é um cara muito mais de tomar decisão rápida e pensar o jogo. Você lembra quando... Desculpa, né, Thiago? Você lembra quando nós conversávamos no F90 sobre ele usar aquela palavra, eu preciso encontrar o equilíbrio. Ele só encontrou o equilíbrio quando o Gerson saiu. Sim. Porque ele não coloca o Gerson no banco. Porque hoje, se você analisar os 11 titulares do Flamengo, dentro daquilo que ele colocou, do lado direito, do lado esquerdo é o Cebolinha, do lado direito é o Luiz Araújo. Os melhores jogos do Flamengo... Construtor na esquerda e o atacante em velocidade de fundo na direita. Com o Pulgar, com o De La Cruz e o Arrascaeta ali na frente. O Arrascaeta está machucado, beleza. Então você mantém uma estrutura de uma equipe. Manter uma estrutura de uma equipe. Mas ele nem isso ele consegue. E o Tite vive, ele falou nos últimos jogos, né? Como ele sente falta do Arrascaeta, do Cebolinha. Mas não tem. Não adianta mas aí ficar ele vai lamentando complicar mais ainda, porque ele não ausência. mantém a estrutura. Ele acaba esse jogo. Quem quer poupar, não acaba um jogo deixando de fazer substituição, como ele fez. Ele acaba o jogo e só fez 3 substituições. Então o problema também não é bem esse, duro, né? não é exatamente esse. Você pode poupar, por exemplo, começando com a sua estrutura. Sim. Ele pôs, depois ele pôs o Luiz Araújo. Por que eu... Assim, desculpa, né, professor, te interromper. Olha lá o De La Cruz no travessão. Daqui a pouco a gente vai ver o Eric Ramírez do outro lado. Em travessão, 1-1 no jogo também. Eu não sei se... Mas acho que a gente tem que falar isso, né? Acho que vale a pena. É como o Jorge Jesus jogava. Jorge Jesus colocava o time titular, poupava 3 jogadores, mas colocava o time titular, a estrutura. Como é que o Abel joga? Nós estamos vendo o Veiga, não está jogando bem, mas o Abel não tira. Mantém uma estrutura de equipe, mantém o time para jogar. Talvez amanhã poupe. Sim, mas quando consegue o resultado, com 60, 65 minutos, o Abel começa a tirar Eles não poupam, eles dosam, né? É minutário. É diferente. Agora, vocês não acham, eu fui pensando, vendo a escalação do Flamengo, se a mudança ali do desenho com 4 jogadores no meio de campo não foi para dar uma resposta, professor, de mudar algo em relação ao que vinha sendo feito, mesmo depois da vitória contra o Amazonas, o Tite pressionado. Mas o problema é que com essa mudança ele não ficava com a bola. Ele não ficava com a bola. E ele reconheceu que não deu certo? Ele reconheceu, acho que tardiamente, né? Tardiamente, tudo bem, ele mexe com o menino ainda no primeiro tempo, mas tardiamente em função do jogo inteiro. Eu acho que essa melhora também no segundo tempo, muito como falou o Zé, que o Bragantino também... Ele não conseguia segurar a bola. Não conseguia segurar mais. Isso deu uma camuflada, isso deu uma mascarada. A história, eu não ouvi a coletiva, o jogo acabou, a gente já veio para cá. Não, mas eu tenho certeza. Veremos. Na coletiva ele vai reclamar muito mais da história do pênalti, da possibilidade, ele vai supervalorizar esse crescimento no segundo tempo. Aliás, deixa eu aproveitar a deixa para daqui a pouco a gente vai ver o que disse o Bruno Spindel, o diretor executivo de futebol do Flamengo, desceu a lenha, declarações fortes. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, Celso. Mas nada disso vai apagar que está muito abaixo. O torcedor rubro-negro sabe, está muito abaixo. Foi muito abaixo hoje. Poderia até ter invertido essa situação, se ele mantém a estrutura como o Zé propõe, talvez tivesse uma impressão melhor desse jogo. Essa inversão aí de tentar algo novo para pior, você mexe quando tem alguma certeza de que vai ganhar com isso. Não pode ficar sem a bola um tempo inteiro do jogo. Eu tenho algumas convicções sobre o Tite. Primeiro, eu não acho que ele dá respostas. Eu não acho que ele tem essa preocupação de responder a alguma crítica mudando o time. Eu acho que ele é um cara de muitas convicções. Sejam essas as melhores para a equipe ou não. Mas ele não vai se deixar influenciar por conta de tá faltando isso, faltando aquilo, tal. Ele pode até ouvir e concordar e mudar. Faltando isso, faltando aquilo, o que você se refere? Vou dar um exemplo, uma coisa para mim que hoje... O Gabigol, por exemplo. Uma coisa, ainda não. Tem uma coisa hoje, por exemplo, que para mim já devia ter acontecido e hoje para mim foi errada não ter acontecido isso. O Matias Vinha não começar o jogo. Porque quando se começa com o Ayrton Lucas ao invés do Vinha, a ideia é exatamente você ter mais chegada à frente. E o Ayrton Lucas é um jogador que até pode, com bastante liberdade, construir um pouco mais que o Vinha. Mas o Vinha é um jogador que tem mais qualidade no cruzamento. E vem numa sequência boa, né? É um jogador que vem se salvando nos últimos jogos. Mais qualidade no cruzamento, melhor na marcação, mais experiência para lidar com o momento de
ajudar o Flamengo a encontrar um jogo capaz de dar o time as vitórias que vão dar aos jogadores a confiança, que vão ajudar o treinador a encaixar suas ideias, porque, como o Tite gosta de dizer, é um processo, não é um lapso que muda tudo. E para quem fala tanto de equilíbrio, né? Então, o Vinha é mais equilíbrio. Agora, eu não sei, aí entra no que o Zé diz, eu não sei se tem uma coisa física. Provavelmente. Só essa explicação que eu vejo. Eu não sei nem se o Vinha vai terminar a temporada como titular, mas nesse momento ele está pedindo passagem e muito. Ele é o melhor jogador da posição para o Flamengo. Ele, na lateral esquerda, nesse momento, ele não tem uma concorrência à altura. Tá? Então, e com o Vinha ali, principalmente se você jogasse com o Bruno Henrique na esquerda, você tem um cara ainda que tem mais lógica atuar ali do que o Ayrton Lucas, até do ponto de vista do Tite. Quando ele coloca os dois volantes para pegar um pouco mais a marcação, para mim tem a ver com a escalação do Ayrton Lucas. Porque se você tem o Vinha que segura um pouco mais, você tem muito mais facilidade para jogar com um jogador que pega um pouco mais no meio, ou o Alan, ou o Igor, e ter o De La Cruz um pouco mais recuado como o segundo homem chegando. Né? Então você vai equilibrando o time de uma outra forma. Então, por isso, para mim, hoje, o Tite errou na escalação. Ficou claro. Tá aí, torcedor do Flamengo, empate contra o RB Bragantino, 1-1. Ali no final do jogo, o Tite reclamou bastante da arbitragem, o Bruno Henrique também saiu ali soltando os cachorros para cima da arbitragem. Isso não vai apagar o desempenho mal do Flamengo, né, nessas últimas partidas. Acho que o Flamengo foi sim, né, prejudicado pela arbitragem, o árbitro hoje foi muito mal, mas isso não vai apagar e tirar também a responsabilidade aí do Tite. O Flamengo não está conseguindo jogar um bom futebol. Hoje, no segundo tempo, até que foi melhor que o RB Bragantino, jamais ali na reta final, né, teve chance de até virar o jogo. Esse lance mesmo do pênalti aí no último, já na reta final da partida, que o Tite reclamou bastante, né, porque que o árbitro não foi olhar lá no VAR, porque que o VAR não chamou também para o árbitro olhar o lance, mas o Flamengo está deixando a desejar nessas últimas partidas. Está certo que o adversário não é um adversário qualquer, o RB Bragantino jogando na sua casa, é o time chato. O Flamengo, após o Bragantino virar SAF, o Flamengo nunca conseguiu vencer o RB Bragantino, mas o time está deixando a desejar, o Tite está pressionado e o torcedor cobra com toda razão. Hoje, acredito que passa bastante aí pela arbitragem, interferiu sim, né, no resultado da partida. O Flamengo foi prejudicado, Bruno Espindo reclamou bastante ali no final da partida também. Vamos ver, né? Vamos aguardar aí se a diretoria do Flamengo vai se pronunciar, né, na coletiva aí com o Tite. O Flamengo não está jogando bem e o torcedor, né, critica bastante o desempenho do time. O Tite hoje, que ali já no primeiro tempo fez mudanças, tirou o garoto Igor Jesus, o Zé Elias foi muito bem aí, né, na sua análise. Por que ele não tirou o Gerson também, que não está jogando nada? A questão ali do Igor Jesus pode ser por conta do cartão, mas o Flamengo não está jogando nada e o Tite tem que achar soluções, né, para fazer esse time jogar aí na sequência dos próximos jogos, né, jogar o melhor futebol. Deixa a sua opinião nos comentários, deixa o like, valeu galera e até o próximo vídeo.